está aqui nesta manhã é qual que é o seu sonho. Você tem um sonho? Levanta a mão quem não tem um sonho. Não tem, então, que isso? Pegadinha também, né? Todo mundo aqui tem um sonho, ela não é? E aí eu fiz uma pesquisa, observem, essa pesquisa aqui, ela foi feita há 10 anos. Ah, pastor, claro, para que uma pesquisa feita há 10 anos? Justamente, porque eu quero aguçar a sua curiosidade aí, para você, quem sabe, pensar aí se essa pesquisa, os resultados permanecem os mesmos, ou se mudou para melhor ou para pior. Estão interessados? Essa pesquisa foi publicada pela revista Veja, no dia 15 de janeiro de 2015. Muito obrigado, valeu, vou deixar aqui, excelente, valeu. Essa pesquisa foi publicada pela Veja no dia 15 de janeiro de 2015 e ela tinha, por pesquisa, por dúvida ali, né, o questionário era qual era o sonho, né, qual é o sonho da população brasileira. Por que brasileira? Porque ela foi feita nas 27 capitais do nosso território nacional e essa pesquisa foi feita com 620 pessoas, ok? E aí, de todos os entrevistados, 31% destacaram que o maior sonho é viajar. O maior sonho da vida é viajar. Olha, eu gosto muito de viagem, mas, puxa vida, o maior sonho, veja, 31% dos entrevistados. Em segundo lugar, com 22% dos votos, o maior sonho da população era frequentar restaurantes, bares e boates. Puxa vida, aqui o negócio já começa a ficar desanimador, né? Eu gosto de colocar uma roupa bacana, passar um perfume, ir num restaurante, poxa, isso é legal. Mas maior sonho, 22% dos entrevistados, aqui o negócio começa a ficar meio que comum, né? Isso é uma preocupação, para como que a população pensa, né? 8% diz que o maior sonho é comprar itens relacionados à beleza. Olha aí, hein? Itens relacionados à beleza. E o tempo passou, eu não sei se isso alterou, mas se alterou é por conta dos homens. Os homens estão cada vez mais vaidosos, viu? Não que as mulheres deixaram de ser. 8%, maior sonho, quero comprar produtos relacionados à beleza. Puxa vida. E 7%, para finalizar aqui, porque as outras acabaram tendo um percentual muito baixo, e aí a gente ia ficar muito tempo aqui falando, mas 7% destacaram que o maior sonho é comprar eletrônicos, né? O maior sonho é trocar de celular, comprar um videogame, uma TV nova para poder assistir lá as séries. Incrível, né? Olha como que a população pensa, o maior sonho das pessoas. E aí, será que isso mudou ou não? Será que as pessoas continuam sonhando com isso? Aí a pergunta que eu faço para você: qual é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho? Nesta manhã nós estamos aqui, você que é adventista do sétimo dia, você que veio à igreja adventista do sétimo dia, você que está assistindo a gente aí por algum canal, né, da igreja adventista do sétimo dia, nós adventistas, nós temos como razão de existência. Se alguém perguntar para você e falar qual é a sua religião, e você falar, a minha fé, a minha igreja, eu sou adventista do sétimo dia, você tem que estampar em seu rosto uma mensagem. Teve uma vez que perguntaram isso para mim, falaram, ei, qual que é a sua igreja? Eu falei, olha, eu sou adventista do sétimo dia. Aí a pessoa olhou para mim e disse, então quer dizer que você é daquele pessoal lá que não come carne de porco? Eu olhei para a pessoa e falei, nossa, é isso que você pensa de mim, né? Pessoas pensam, não assistem TV no sábado à tarde. Olha, é verdade que nós observamos o sábado, nós temos restrições alimentares seguindo os princípios bíblicos, isso é verdade. Agora, eu fico muito frustrado quando alguém olha para mim e a primeira coisa que pensa ao ver que eu sou adventista é nisso. Porque o principal, a razão da minha existência, da nossa existência, qual que é mesmo? Vocês sabem? É a volta de Jesus. Isso mesmo. Essa é a nossa razão de existência, é o nosso sentido. Enquanto adventistas, é isso que nós vivemos. E essa mensagem da volta de Jesus, ela
estar cada vez mais vibrando em nosso coração. Inclusive, é uma das crenças, nossas crenças, que diz que a segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da igreja. O grande ponto culminante do Evangelho. A vinda do Salvador, observe, será literal, pessoal, visível e universal. Quando ele voltar, e se ele voltar, os justos falecidos serão ressuscitados e juntamente com os justos que estiverem vivos, serão glorificados e levados para o céu. Mas os ímpios morrerão. O cumprimento quase completo da maioria dos aspectos da profecia e a condição atual do mundo indicam que a vinda de Cristo está próxima. O tempo exato desse acontecimento não foi revelado e somos, portanto, exortados a estar preparados em todo o tempo. Esse texto que eu li para vocês é a crença número 26 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a crença na breve volta de Jesus. Esse é um assunto que tem que vibrar em nosso coração, como eu disse, mas para compreender ainda mais esse tema, nós vamos meditar nesta manhã e eu convido você a pegar a sua Bíblia e ir até o Evangelho de Mateus. Certa vez os discípulos, eles estavam interessados neste tema. Eu falei crença 26, na verdade é 25, ok? Os discípulos estavam interessados neste tema e aí perguntaram para Jesus algumas coisas. E eis então que Jesus começa a falar para eles o que nós conhecemos como o sermão profético. Jesus teve vários sermões, talvez o mais conhecido de todos aí, não duvido, né? Que é o Sermão da Montanha. Mas o sermão profético tem o seu espaço, ele é muito importante, ele aborda temas importantes relacionados à volta de Cristo. E os autores dos evangelhos decidiram então escrever a respeito desse tema. Em Marcos capítulo 13 você vai encontrar o sermão profético. Em Lucas também você vai encontrar ali no capítulo 21. Só que o mais completo de todos foi o que Mateus escreveu. É por isso que a gente vai ficar em cima do sermão de Mateus, que está lá no capítulo 24. Ok? Mateus capítulo 24, como disse, você pode encontrar esse sermão em outros livros. Acabei de citar as referências, mas o mais completo de todos é sim Mateus capítulo 24. E eu quero ler com você a partir do verso 3. É fundamental que você fique com a sua Bíblia aberta nesta manhã, ok? É fundamental, senão você vai acabar se perdendo. Mateus capítulo 24, verso 3, a Bíblia diz que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Observe que este assunto ele foi introduzido pelos discípulos, não foi Jesus quem decidiu falar. Os discípulos que estavam curiosos e então fizeram esta pergunta para Jesus. E aqui eu quero falar especialmente para você que sabe da volta de Jesus, ou para você que não sabe, mas está ouvindo agora, mas principalmente para você que esse tema não é um tema, não é novidade, é um tema recorrente. Você conhece esse assunto. Eu quero fazer uma pergunta especial para você. O quanto que você está interessado nesse tema? O quanto que você que está aqui nesta manhã, para ao longo da semana, meditar na volta de Jesus. Quando eu digo meditar na volta de Jesus, eu não estou querendo dizer como é que vai ser. Também, né? Pode ser, eu já parei para pensar dezenas, centenas de vezes. Como vai ser a volta de Jesus, de olhar para o céu. Quantas vezes eu já fiz isso? Perdi as contas. Mas eu me refiro também ao dia a dia, onde você, ali na correria do trabalho, na família, você para falar com a família sobre esse tema. Quando você está frustrado, você pensa nesse tema. Lembre, olha só, como nós acabamos de ver, a crença 25 diz que esta é a bendita esperança da igreja. Se você está aqui nesta manhã e você não tem meditado e esperado e vivido pela volta de Cristo, eu não sei o que você está fazendo aqui. Há alguns pilares que regem a nossa vida espiritual, que sustentam a nossa vida espiritual, e esse, sem dúvida, é um deles, um dos principais. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, nos fale, diz-nos sobre isso, fale mais, estamos curiosos. Você está curioso? Você está interessado neste assunto?
Eis que então agora Jesus, ele começa a falar. E como Jesus começa a falar, ele apresenta uma porção de sinais. E aqui é muito importante a gente parar para pensar e refletir a respeito destes sinais. Porque quando nós olhamos para os sinais da volta de Jesus, a gente tem algumas conclusões, mas nós temos que olhar exatamente para o que o texto bíblico diz. Sabe por quê? Porque às vezes nós olhamos para as notícias do jornal e toda semana tem uma novidade, toda semana tem uma notícia diferente. E é assim que vive o mundo do jornalismo. Porque pode ser que essa semana a gente está falando sobre uma guerra, e aí semana que vem a gente vai estar falando de uma enchente, e pode ser que mês que vem a gente vai estar falando de uma enchente aqui no Brasil, e pode ser que no final do ano a gente vai estar falando de uma enfermidade. Observe que eu não estou trazendo nenhuma pauta que é uma surpresa para você, sim ou não? Terremotos, guerras, doenças, calamidades, tudo isso a gente olha para as notícias e a gente sempre pensa o quê? É um sinal da volta de Jesus? Jesus está perto de voltar? E aí parece que quando explode uma guerra, solta uma bomba, aí parece que a gente faz uma reforma na nossa vida espiritual, sim ou não? Fala para alguém que é assim, olha aí, não se manifeste, mas infelizmente algumas pessoas são desse jeito, vive a vida lá de boa, normal, de repente, bum, uma guerra. Mês passado a gente foi noticiado aí com as batalhas cada vez mais se intensificando entre Israel e Irã. E aí parece que quando a gente vê uma notícia dessa, a gente imagina, olha, Jesus realmente está perto de voltar, eu acho que eu preciso mudar a minha vida. Mas aí tem o cessar-fogo, e parece que esse cessar-fogo também é na nossa vida espiritual, a gente volta aos mesmos velhos costumes, dá uma esfriadinha. Eu falo para alguém aqui que talvez infelizmente vive essa realidade. Às vezes nós imaginamos a volta de Jesus apenas quando a mídia nos informa, e aí quando acaba a gente se esquece de vida que segue e ficou para trás o maior sonho e a nossa razão de existência. Sabe por que isso é perigoso? Porque às vezes nós confundimos aquilo que Jesus estava querendo dizer. Todo bom pregador, ao preparar o sermão, ele divide o sermão em algumas etapas. Imagina só se a gente começasse a falar aqui de informação atrás de informação, e vai, de repente eu comecei falando de uma coisa e terminei falando de outra. Então, um sermão bem organizado, ele é dividido em etapas. E Jesus, como o maior de todos os pregadores, não podia ser diferente, ele dividiu o sermão profético em 3 partes. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, alguns já fecharam, e olha que eu alertei, você vai perceber que esse sermão realmente é dividido em 3 etapas, certo? A primeira etapa está bem ali a partir do verso 3, como nós acabamos de ver, e ela vai até o verso 14. Esta é a primeira etapa do sermão profético de Jesus, o primeiro tópico, ok? Um sermão temático, ele está falando sobre os sinais da sua vinda. Então esse sermão temático, então tem aqui a primeira parte que vai do verso 3 até o verso 14. A segunda parte, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da primeira, eu vou dar uma dissecada maior, mas só para você não ficar curioso, a segunda parte vai do verso 15 até o verso 28 do mesmo capítulo, e é o que Jesus destacou, é o que nós conhecemos como a Era da Grande Tribulação. A Era da Grande Tribulação, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. E finalmente, o sermão tem a sua conclusão com o principal de todos os tópicos, este, o último, é o ponto principal, que é onde Cristo, nos versos 29 até o 31, fala dos sinais da sua volta. Perceberam? Então, a última parte do verso 29 a 31 é o que o próprio Jesus diz como os sinais da sua volta. Mas aí fica a pergunta, e os outros sinais que estão nos versos 3 até o verso 14? O que é? Vamos analisar, vamos ver, vamos retornar aqui. Quando nós olhamos para os sinais da volta de Jesus, nós pensamos em algumas coisas. Por exemplo, nós pensamos em guerra, sim ou não? Pensamos em fome, nós pensamos em doenças, mas nós também pensamos na pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho. E quando Jesus contou
o sermão profético, a primeira parte é o que nós entendemos como os sinais gerais. Isso mesmo, sinais gerais. O que são esses sinais gerais? Todos esses que eu acabei de falar. Todos esses. Só que esses sinais gerais, aqui eu quero que você preste muita atenção, eles começaram desde aquela época. Porque quando você olha aqui, você vai ver que tem o quê? Tem perseguição, sim ou não? Tem. Hoje os cristãos são perseguidos? São. Mas naquela época não eram? Se não for, o que a gente vai falar de Pedro? Foi preso. O que a gente vai falar de Tiago? Foi o primeiro dos apóstolos a perder a vida por Cristo. Estevão, o primeiro mártir. O que a gente vai falar de Paulo, por exemplo, que foi decapitado? Tinha muita perseguição naquela época. Ou seja, esses sinais, eles não são atuais. Isso significa para mim e para você uma coisa muito importante. Jesus, ele está falando que vai voltar já há 2000 anos, exatamente quando ele falou estes sinais, estava perto da sua morte, perto da sua futura ressurreição. E 2000 anos se passaram, e todos esses sinais, eles abarcam esta época que tem proclamação do Evangelho, mas também tem guerra, tem fome, tem doença, tem perseguição. E estes sinais gerais têm um grande objetivo para mim e para você. E sabe qual é o grande objetivo? Te alertar, me alertar. Todos esses sinais têm esse objetivo. Quando nós olhamos para o verso bíblico, observe no capítulo 24, verso 6, aqui está escrito: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então, quando a gente vê uma notícia de guerra, é porque Jesus está perto de voltar? Sim ou não? Agora, olha o que Jesus disse na sequência. Ele mesmo fala: não vos assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o quê? Não sei. O fim. Então, amado, presta atenção numa coisa, é muito importante isso. Não perca tanto tempo imaginando, conspirando e pensando que cada vez que explode uma bomba é porque está muito, muito perto, porque isso pode ser perigoso. E aqui esse sermão está sendo gravado e hoje em dia é perigoso porque o pessoal faz uns recortes. Daqui a pouco vão falar que o pastor está falando que guerra não é sinal do mal de Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. É sim um sinal, mas observe que o próprio Cristo disse que ainda não é o quê? Fim. Ainda não é o fim. E na sequência, ele mesmo fala, ele mesmo aqui diz, e nós podemos ver no verso 8, no verso 8 está escrito: porém tudo isso é o quê? O princípio das dores, e não o final. Essas dores, o mundo em combustão, tudo isso que começou já há muito tempo e vem cada vez mais se intensificando. Isso é verdade, cada vez mais se intensificando. Agora, quer dizer, pastor, então, que quando eu fico sabendo de uma guerra e os demais sinais, vamos analisar aqui no verso 5, muitos vão chegar dizendo: eu sou o Cristo. Vai ter fome, terremoto no verso 7, guerra ali no verso 6, que eu acabei pulando, vai ter perseguição, igual está no verso 9, falsos profetas no verso 11, o próprio verso 14 diz que será pregado o Evangelho. Tudo isso são sinais gerais e funcionam como lembretes para mim e para você, de que aqui não é o nosso lugar. Entendeu? Lembretes que aqui não é o nosso lugar. E por que é importante esses lembretes? Sabe por que é importante? Porque se não fossem esses lembretes, a gente ia se acostumar demais com a nossa realidade. Sim ou não? É ou não é? Se não tivesse guerra, se não tivesse enfermidade, se não tivesse morte, doença, se não tivesse problemas, se não tivesse tudo isso, para que Jesus ia voltar? Vamos continuar do jeito que está bom. Mas o mundo não é assim. E esses lembretes, tudo isso serve para que eu e você percebamos de uma vez por todas que aqui não é o nosso lugar. E aqui eu quero fazer uma pergunta especial para alguém que está se apegando demais ao nosso planeta, se apegando demais a tudo o que esse mundo oferece,
se apegando ao que nós podemos comprar, ao que nós podemos conquistar. E observe, eu não estou querendo dizer aqui que você vai chegar em casa hoje e vai começar a desfazer de tudo que você tem. Não é isso, né? Um dia eu estava conversando com um casal, a mulher estava tão empolgada que o marido chegou comigo e falou: eu estou preocupado, um dia eu vou chegar em casa e o meu sofá não vai estar lá, a mulher vai ter doado. Então a gente não tem que ser muito imediatista também em algumas coisas, mas onde está o teu coração? Onde está? Quando você perde alguma coisa de valor, você tem que ficar triste, sim. Um dia a gente teve um acidente com o carro, teve que trocar ali algumas peças, arranhou tudo, amassou. Ninguém fica feliz com isso. Mas não pode ser o fim do mundo. O seu coração tem que estar no lugar certo. E todas as vezes eu quero pedir para você agora fazer um apelo. Todas as vezes que você ficar sabendo destes sinais, você tem que se lembrar de uma vez por todas e não se esquecer que aqui não é o nosso lugar. Ainda não. Tá na metade. Não está na metade não, brincadeira, mas ainda não. Na sequência, nós podemos ver que Jesus ele vai intensificando este sermão. E a respeito dos sinais reais, quando a gente pensa em todas essas notícias, aqui eu quero trazer para vocês algumas informações que realmente mostram que aqui não é o nosso lugar. Olha só que interessante. Na Idade Média, a peste bubônica, a gente ficou acostumado aí com o coronavírus, mas dizem as pesquisas, é difícil ter um número exato, é um tempo muito distante, mas aproximadamente 200 milhões de pessoas perderam a vida numa pandemia que massacrou a população. Sinais, não é de hoje, gente. A Segunda Guerra Mundial, a gente olha as batalhas, as guerras, as bombas, e o Oriente Médio e tudo isso, mas a Segunda Guerra Mundial, em 1945, teve um total de 70 milhões de mortos. Em 2005, há 20 anos, não faz muito tempo, você vai lembrar, porque eu lembro, o furacão Katrina, 200 mil casas destruídas. 200 mil casas destruídas por conta de um tornado. Em 2011, o terremoto no Japão, 20 mil mortos. Ano passado, a enchente no Rio Grande do Sul, um total de, nosso quintal agora, tá? Aqui, nosso país, nossa realidade, não estou falando de outro continente, estou falando do nosso país, a nossa região, alguns até conhecidos, 79 mil pessoas desabrigadas. Tudo isso é para mostrar para mim e para você que realmente aqui não é o nosso lugar. Quando nós avançamos no sermão profético de Jesus, a gente vai vendo então que os sinais eles vão se intensificando. Porque talvez algumas pessoas possam pensar assim, pastor, mas aqui entra uma dúvida. Se Jesus está falando que vai voltar há 2000 anos, o que me leva a me preparar a ponto de que já está há 2 milênios nós estamos esperando, a população, a humanidade está há 2000 anos aguardando, por que eu tenho que me preparar? E se demorar mais 2000 anos? É que eu quero falar duas coisas para vocês, muito importantes. Primeiro, Jesus nunca disse quando que viria, e ele mesmo compara que a sua vinda é muito semelhante a um ladrão. O ladrão avisa quando vai assaltar. Eu já fui assaltado, eu não recebi nenhum bilhete, amanhã nesse horário, se prepara, vou chegar, hein, surpresa. Não é assim que funciona. E a gente às vezes pensa, eu vou esperar. Imagina, Jesus falou que ia voltar, tem um monte de coisa acontecendo, já se passaram séculos. Não, eu posso esperar mais uma década. Cuidado, Jesus alertou isso. E segundo, de acordo com as profecias bíblicas que nós vamos ver agora, as coisas elas foram se intensificando, os sinais vão nos apresentando que realmente há sinais para nos informar que está chegando perto esse grande momento. Quando nós observamos aqui a era da grande tribulação, há algo importante para a gente pensar. Este sermão de Jesus, agora ali, mas já para a reta final, traz para nós algumas informações importantes.
E quando a gente parte lá para o verso 29, a gente vê o próprio Jesus falando a respeito desse assunto. Depois de tudo isso que nós acabamos de ver, vamos agora para o principal, a reta final. No verso 29 aqui diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Espera lá. Lembra que eu acabei de falar para você que a segunda etapa do sermão de Jesus é a era da grande tribulação? E vamos ver um pouquinho a respeito então disso. Olha só no verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Veja como que Jesus mesmo vai conduzindo o assunto. E ele então informa, traz para nós esses dados, essas informações. E agora no verso 29, retomando, ele mesmo fala, presta atenção, logo em seguida, ou seja, o próximo evento a esse vai ser o quê? O que está escrito aí? Vamos analisar? O sol escurecerá, o que mais? A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Nós não temos tempo para isso nesta manhã, mas o capítulo 24 de Mateus, ele é um paralelo com os 7 selos que João escreveu lá no livro do Apocalipse. E quando você vai no 6º selo, você vai encontrar estas mesmas informações. Eu vou dar um dado aqui, a referência, se você quiser pesquisar, você pode. Está lá no capítulo 6 do Apocalipse, verso 12, verso 13, verso 15, verso 17, tudo isso está lá. E João acrescenta uma outra informação, que é o grande terremoto. Então vamos ver aqui quais são os sinais mesmo que o próprio Jesus disse. Os sinais da volta de Cristo é o sol que vai escurecer, a lua que não vai dar a luz, as estrelas caem no firmamento e tem um grande terremoto. São esses os sinais. Porque olha só que interessante, ele mesmo fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias vão acontecer essas coisas. E no verso 30, olha só o que está escrito no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E eu pergunto, depois então do escurecimento do sol, depois da lua, depois do terremoto, da queda das estrelas, o que vai acontecer? De acordo com o próprio Cristo, a sua volta. Observe que os sinais gerais nós já passamos. Eu quero acreditar que você entendeu que o terremoto, a enfermidade, tudo isso, ele vai preencher a lacuna de tempo do início, quando Jesus falou, até o final. Agora, chegando no final, as coisas vão ficando mais intensas. E o próprio Jesus, ele fala que vão ter 3 sinais antes mesmo da sua vinda. E depois desses, aí sim ele volta. Eu pergunto, será que esses sinais já aconteceram? Sim ou não? Eu quero ler com vocês aqui o livro Grande Conflito, na página 304. Olha só que interessante. A profecia não somente prediz a maneira e o objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta sinais pelos quais os homens podem saber quando a mesma está próxima. Olha aí que interessante. Seguindo, esses sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou, posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Veja que então, na época aproximada, onde a profecia informou que aconteceria o grande evento, teve um terremoto, exatamente como a Bíblia nos informou. Mas não era só o terremoto, tem mais. Vamos ver aqui, na página 306 e 307 do mesmo livro, está escrito que 25 anos mais tarde, apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia, que é o escurecimento do sol e da lua. O que tornou isso mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu cumprimento fora definidamente indicado. Entendem como que as coisas são? Os sinais da volta de Jesus, amados, eles já aconteceram. E o próximo evento é, sim, a volta de Cristo. Mas, pastor, por que confiar neste terremoto e não no outro? É simples, amados.
porque ele faz parte de uma cronologia que ele está muito bem encaixado. Muito bem encaixado. Quando nós estudamos todos os eventos, nós podemos perceber que essa linha do tempo, ela é perfeita, que ela foi feita pelo próprio Cristo. Essa é a agenda de Deus. E na agenda de Deus tinha ainda mais um sinal, e esse sinal aconteceu em 1833. No livro O Grande Conflito, na página 333, está escrito que 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, veja como que as coisas vão acontecendo. Antes do século XIX, ninguém falava da volta de Jesus. Pode procurar documentos, sermões, ninguém falava sobre isso e só sobre isso. Pois por volta dessa época, então, o mundo começou a entender, a Bíblia foi aberta, as profecias começaram a ser estudadas. Nada é por acaso, nada acontece, o pessoal entendeu, não é modinha, não é assim. E o livro continua nos apresentando, então, que esta profecia teve cumprimento, e surpreendente e impressionante cumprimento, na grande chuva meteórica do dia 13 de novembro de 1833. E agora sim eu pergunto para você, agora se você quiser pode colocar, agora. Eu pergunto, você está ciente de que o próximo grande evento é a volta de Cristo? Você compreendeu a partir do nosso estudo de que realmente aqui não é o nosso lugar? Depois de tudo aquilo que nós vimos, ficou claro para você de que realmente o próximo grande evento do universo é a volta de Jesus? Depois de tudo isso que nós vimos aqui no verso 30, agora eu quero concluir até o verso 31, terminar esse sermão de Jesus, não é? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Este é um grande próximo evento. É para isso que vivemos. Mas ficou claro para você? Você compreendeu exatamente que falta pouco? E ao longo da mensagem eu fiz algumas perguntas para vocês. Perguntei lá no início, lembra? Se você estava ansioso para esse tema, se você está curioso para esse tema, assim como os discípulos, você também tem pensado nisso? E eu concluo perguntando novamente isso. Você está pensando nisso? Segundo, quero perguntar para você mais uma vez, por que você está se apegando tanto ao planeta Terra, sabendo que há lembretes por séculos nos informando de que aqui não é o nosso lugar? E finalmente, você está ciente que todos os sinais que precisavam acontecer, eles já foram estampados para nós. E quem sabe o que falta nesta manhã é você falar: Senhor, eu quero mais do que nunca me preparar para a tua breve volta. Mas além de todas essas perguntas, eu fiz uma no início e eu concluo com essa. Talvez você até se esqueceu. A pergunta é: qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Eu quero ler o último verso que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 632. Eu não poderia terminar essa mensagem sem ler um verso, um parágrafo do que Ellen White escreveu no capítulo que ela fala sobre o sermão profético. Eu queria que você agora parasse para pensar, e nós vamos ter uma música neste momento, e os músicos já podem vir aqui à frente. Eu queria que você preparasse o seu coração pensando nesta frase aqui, neste parágrafo. E aqui diz que Cristo virá com nuvens e grande glória. Eu queria que você agora, se possível, até fechasse seus olhos para você imaginar isso, porque a gente às vezes se distrai. Eu vou estar lendo aqui, mas se você pensar nessa cena, imaginar a hora e agora, Cristo virá com nuvens e grande glória. Uma multidão de luminosos anjos o acompanhará. Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos de glória em glória. Amém? Amém. Eu sonho com isso.
virá honrar os que o amaram e guardaram seus mandamentos e levá-los para si. Agora tem uma frase que eu sou apaixonado por ela, porque às vezes eu e você pensamos que Jesus se esqueceu. Às vezes a gente pensa que Jesus se esqueceu de nós. Quando acontece uma coisa triste na nossa vida, na nossa família, quando a gente fica desanimado, a gente pensa, poxa, Jesus se esqueceu de mim. E com o passar do tempo, a gente também pensa que, quem sabe, Jesus se esqueceu até do compromisso que fez. E agora Ellen White diz que não nos esqueceu nem a sua promessa. Unir-se-á de novo à cadeia da família. Ao contemplarmos nossos mortos, podemos pensar na manhã em que a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mais um pouco e veremos o Rei em sua formosura. Mais um pouco e Ele enxugará toda lágrima de nossos olhos. Amém. Um pouco mais e nos apresentará irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Amém. Por conseguinte, ao dar Ele os sinais de sua vinda, disse: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Nesta manhã eu quero fazer um apelo para você. É simples, é direto, é objetivo. Levante a sua cabeça. Jesus está perto. Observe os sinais e prepare o seu coração todos os dias, pois em breve esta promessa vai ser uma realidade na minha e na sua vida. Amém. Nós vamos ter uma canção agora. Eu gostaria que você